Olá pessoal, meu nome é Marcelo e eu vou contar nesse vídeo para vocês um pouco do que aconteceu no encontro 5 do ciclo Diálogos sobre Evangelização da Família à luz da doutrina espírita. O tema que nós tratamos foi um olhar atento ao evangelizando. Este ciclo de diálogos é uma realização de 3 casas espíritas, a Associação Espírita Mãos Unidas, o Centro Espírita Paulo de Tarso e o Grupo Espírita Caminheiros do Amor. A nossa proposta, a proposta desse ciclo de diálogos, é refletirmos juntos sobre aspectos estruturantes, aspectos fundamentais a qualquer trabalho de evangelização. Se a gente pudesse comparar a nossa formação como evangelizadores a uma árvore, nós vamos olhar nesse ciclo de diálogos para as raízes desta árvore, aquilo que estrutura e fundamenta o trabalho. Há outros conteúdos super importantes, muito relevantes, que irão compor o tronco, os ramos, os galhos, folhas, flores e frutos desta árvore. Mas o nosso olhar aqui, a nossa proposta em 6 encontros, é olharmos para aquilo que estrutura, para as nossas raízes. Assim, no primeiro bloco de conteúdos que tratamos nos diálogos 1 e 2, foi o que é a evangelização, qual que é o nosso objetivo, onde a gente quer chegar. Nos encontros 3 e 4, nós lançamos o olhar para nós mesmos, ou seja, que competências, que atributos precisamos fortalecer em nós ou desenvolver para dar conta desse desafio, para dar conta deste objetivo. E agora, nos diálogos 5 e 6, nós vamos olhar para os nossos alunos, para os nossos evangelizandos. Quem é este evangelizando? E o nosso foco principal aqui vai ser olhar o processo de desenvolvimento deste evangelizando, deste ser que reencarna, do nascimento até o início da idade adulta. Esse conhecimento é essencial para a realização do nosso trabalho. A gente considera, inclusive, que é o conteúdo mais importante deste ciclo de diálogos. Assim, é importante que a gente retome um pouco os conteúdos que já trabalhamos nos diálogos anteriores antes de iniciar o conhecimento, o estudo do tema destes encontros 5 e 6, dos encontros 5 e 6. O enunciado de objetivo geral é muito importante, nós trabalhamos eles nos diálogos 1 e 2 e vimos que se trata de uma orientação, de um propósito, de uma proposta de trabalho orientado para uma formação atitudinal. Ou seja, no final desse processo, nós queremos, desejamos que os nossos evangelizandos sejam capazes de realizar na prática a síntese de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, que eles demonstrem suas atitudes a aquisição desse conhecimento. Ele se diferencia um pouco de uma formação conteudista, porque a formação conteudista se encerra no acúmulo de conhecimento, e não na colocação em prática desse conhecimento. Agora, este objetivo, com esta proposta de formação atitudinal, vai demandar uma proposta pedagógica muito específica para que esse objetivo seja alcançado. E como nós vimos nos encontros 3 e 4, esta proposta vai demandar de nós, evangelizadores, uma série de conhecimentos, habilidades e atitudes específicas para viabilizar essa proposta, que no final das contas vai realizar o objetivo geral. Que proposta é esta? Então, nesse slide, que tem bastante texto, bastante conteúdo, a gente procurou sintetizar os temas que abordamos nos diálogos 3 e 4, que foi sobre essa proposta pedagógica. Ou seja, nós estamos buscando um modelo de evangelização em que o nosso evangelizando, imerso num ambiente de amor, vivenciando momentos felizes, consiga se desenvolver por meio de um caminho que vai do afeto à razão. E por isso a gente tratou com bastante prioridade essa questão do amor pedagógico, da vivência de momentos felizes. Nós não falamos muito sobre esse caminho que vai do afeto à razão, mas ele está implícito, ou seja, a gente primeiro sensibiliza para depois trazer o conteúdo, o conhecimento, os conceitos. A principal condição para que esse processo se realize é a oferta de atividades de aprendizagem significativa, que nós tratamos também nos encontros 3 e 4. O que é isso? A aprendizagem significativa é quando o conhecimento prévio do evangelizando é valorizado para que um novo conhecimento relacionado a ele seja acrescentado, seja adquirido. Essa aprendizagem significativa se realiza por meio de um duplo movimento, de dentro para fora,
ou seja, quando a gente permite que as potencialidades do evangelizando venham à luz, e de fora para dentro, ampliando essas potencialidades com conhecimento novo e significativo. Este processo de dentro para fora, de fora para dentro, nós demos aquele nome, né, de educere, de dentro para fora, e educare, de fora para dentro. Nesse processo, a gente acredita que os evangelizandos serão capazes, por si mesmos, de realizar o aprendizado atitudinal para a vivência do amor, para a prática do amor a Deus e do amor ao próximo, de acordo com a fase de desenvolvimento em que se encontram. Nos encontros 3 e 4, a gente falou de quase tudo isso, menos com exceção dessa frase final, de acordo com as fases de desenvolvimento em que se encontram. Ou seja, para que a gente consiga respeitar a fase de desenvolvimento dos nossos evangelizandos e realizar esse processo considerando esse aspecto, a gente precisa entender, o mínimo que seja, como é que se dá esse desenvolvimento do nascimento ao início da idade adulta. Há vários autores, pesquisadores que tratam desse tema, e isso vai ser o objeto dos nossos diálogos 5 e 6. Muito bem, conforme a orientação, o ensinamento dos espíritos, o despertar do espírito no novo corpo é gradual e acompanha o desenvolvimento dos órgãos. A partir desse ensinamento, a nossa compreensão, o nosso entendimento é que o despertar do espírito se inicia no nascimento e é um processo longo que vai durar muitos e muitos anos até o final da adolescência e juventude e início da idade adulta. Na literatura espírita nós vamos ver alguns autores, nós vamos encontrar alguns autores dizerem que aos 7 primeiros anos de encarnação do espírito é o momento em que o perispírito e o corpo estão se unindo e ao final, nos 7 anos de idade, esse processo orgânico se encerra. Porém, o desenvolvimento ele prossegue, principalmente o desenvolvimento cognitivo até o alcance da capacidade de pensar de forma abstrata, que é o ponto máximo, né? que acontece ao final da adolescência, início da juventude, e vai marcar, então, a passagem para a vida adulta. Isso significa que, em termos de evangelização, nós vamos entender o processo reencarnatório durante essa fase e cada momento, cada estágio vai demandar de nós uma postura, uma atitude, uma abordagem diferente para trabalharmos os conteúdos da evangelização. Temos um livro muito interessante do André Luiz, do Espírito André Luiz, Os Missionários da Luz, no capítulo 2, a Epífese, que ele descreve esse processo final, né? Que é o momento ao final da adolescência, início da juventude, o momento em que o espírito retoma o seu passado. Não a memória exata do que se passou em vidas anteriores, mas a essência do que ele realmente é. E esse momento é muito importante, muito interessante. Ele vai falar não só a retomada do passado, se a gente estudar esse capítulo com atenção, ele vai falar também que desperta um desejo de futuro, um sonho de futuro, que é muito característico dessa idade. Uma imagem interessante também, que tem a ver com o despertar do espírito, é imaginarmos que no nascimento é como se a criança, o bebê, recebesse uma mala vazia. Né? Ele não tem a memória do passado e recebe uma mala vazia, onde ele vai guardando ali todas as coisas importantes que ele vai aprendendo, enfim, com a sua família, com seus pais, na escola, na sua convivência. No final da adolescência, início de juventude, ele recebe uma segunda mala, que é isso que nós acabamos de falar, né? Retoma o seu passado. Então, digamos que ele chega nessa idade, no percurso final, com 2 malas. Uma que ele construiu nesta vida, das coisas que ele aprendeu aqui, e outra das coisas que ele desenvolveu em vidas anteriores. Então, este momento, ele vai precisar compor das 2 malas, fazer uma só para ingressar na vida adulta. E é um momento, muitas vezes, de conflito para o adolescente, para o jovem, com essas questões todas. Mas também um momento muito bonito de sonhos, de desejos, de projetos de futuro não só para si, mas para o mundo, e que é importante a gente valorizar. Então, a gente
considerando este percurso do nascimento ao início da vida adulta, nós vamos construir o nosso estudo das fases de desenvolvimento. Assim, no nosso encontro, nós apresentamos aos participantes três vídeos muito curtinhos, cada um deles registrando um momento, uma fase de desenvolvimento do nascimento até mais ou menos 3 anos de idade. Foram as 3 faixas que a gente estudou. E aí a gente vai mostrar aqui para vocês um pouquinho como foi esse trabalho. A ideia é, a partir desses vídeos, as pessoas se organizassem em grupos e dissessem para nós, né, que sentimentos essas cenas despertam em nós, evangelizadores, evangelizadoras, e se é possível perceber o processo de despertamento gradual do espírito no novo corpo, como nos falam os espíritos. Então nós passamos os 3 vídeos e dividimos em 3 grupos, cada um ficando com uma faixa etária. E a questão importantíssima, né? O que é que esses espíritos reencarnantes esperam de nós, evangelizadores? Esse assunto foi trabalhado durante 20 minutos. E para cada um dos grupos, nós encaminhamos um card, com algumas palavras-chave referentes a essas idades, a essas faixas etárias, para ajudar na discussão. Então a questão é quem é o evangelizando desta faixa etária. Se nós fôssemos descrever esse evangelizando, em poucas palavras para os pais, como seria? Então dividimos nas faixas etárias de 0 a 6 meses, de 6 meses a 18 meses, e de 18 meses, 1 ano e meio de idade, né? E de 1 ano e meio de idade até 3 anos, que é a terceira faixa que nós estudamos. As faixas seguintes a gente vai estudar no diálogo 6. E a nossa proposta, depois que eles voltaram, que os grupos retornaram, é que a partir das apresentações de cada grupo, nós, do grupo de organização, apresentamos também a visão de Deus segundo essas várias faixas etárias. E como essa visão de Deus pode se ampliando, se enriquecendo e dando já pistas de como é que a gente vai trabalhar nas nossas aulas, como é que vamos estruturar os nossos programas, os nossos temas. Essa é uma visão de Deus, é muito simples, é uma frase, mas ela orienta bastante o encaminhamento das nossas ações. Na primeira faixa etária que nós trabalhamos, 0 a 6 meses, é aquele momento em que o bebê nasce, né? Chega ao mundo, e tal como no nascimento de Jesus, é motivo de grande alegria, as pessoas vêm de longe trazendo presentes, votos de paz, e o bebê envolvido em muito amor, muito afeto, muito respeito pelo esse momento, muito carinho, muito calor humano, confiança, foram as palavras que nós oferecemos aos grupos para trabalhar. Esse é um momento da vida que o bebê está muito ligado à sua mãe, ou ao seu cuidador, a cuidadora principal, e normalmente nós não trabalhamos com essas idades na casa espírita, uma evangelização estruturada de 0 a 6 meses. Mas nós trabalhamos muito olhando para os pais, auxiliando, falando sobre esta faixa etária, enfim, dando a nossa contribuição. Mas não exatamente uma turma de 0 a 6 meses, isso não é algo que a gente realiza. E, com base nisso, os grupos apresentaram várias ideias interessantíssimas, reforçando essa ideia da importância de fortalecermos os pais, a família, que a visão de Deus, né, o bebê só consegue conhecer a partir dos pais, e que a evangelização ela deve, nesse momento, ajudar a família. Né? Enfim, essa foi a contribuição que nós demos. E a reflexão que nós trouxemos a respeito de Deus, né? Será que o bebê sabe que Deus existe? E para nós, assim, é uma questão impossível de ser respondida, principalmente porque os bebês não pensam de forma estruturada usando palavras como nós. Então a palavra Deus, ou a palavra fé, caridade, esperança, amor são apenas sons como tantos outros que o bebê escuta. No entanto, os bebês são sensíveis ao afeto, ao amor, ao carinho, ao calor humano. E se o bebê puder ser envolvido com o máximo de amor que nos for possível, oferecer é o quanto basta. E se pudermos oferecer a ele, nesse começo da vida, todos os dias, em todos os momentos de interação que tivermos, um olhar de amor, de afeto, de cuidado, de respeito, de paciência, então ele poderá construir para si mesmo
a percepção de que o mundo é bom. E esse é o primeiro fundamento da ideia de Deus que será construída nas próximas fases de desenvolvimento. Essa é a base de tudo que vem pela frente. Imagine que riqueza, que felicidade para o espírito reencarnante estar envolvido e ter esta percepção de tudo que o envolve é bom, que o mundo é bom. A segunda fase, dos 6 meses aos 18 meses, 1 ano e meio de idade, né? O bebê entra numa fase de intensa atividade motora e se preparando para uma das maiores conquistas da espécie humana, que é erguer-se do chão e caminhar por si mesmo. Nesse momento, a atividade motora é absolutamente essencial. Bebês brincam com as mãos, com os pés, pegam, puxam tudo que está ao seu alcance, colocam as coisas dentro de outras coisas, depois tiram, jogam dezenas de vezes o mesmo objeto no chão para que o peguemos. Bebês viram de bruços, depois viram de costas, eles se arrastam, engatinham, ficam em pé, apoiados, até que por fim aprendem a andar. Essa atividade motora, portanto, é o centro das preocupações do bebê nesse momento. E quem tem um bebê nessa fase, nessa idade, na família, né, no próximo, sabe que eles têm uma curiosidade infinita pelas coisas do mundo que os cerca, objetos, pessoas. Ou seja, eles estão olhando o mundo como se fosse a primeira vez. E é assim, com essa curiosidade aliada a uma intensa atividade motora, que o bebê aprende a andar. Mas não somente isso, né? Vejam que interessante. Alguns pesquisadores, como Piaget, por exemplo, dizem que as habilidades motoras adquiridas nesta fase se transformarão em habilidades cognitivas, habilidades de pensar de forma estruturada nas fases seguintes. Portanto, a gente entende que o bebê precisa vivenciar plenamente esta fase, que é de intensa atividade sensória motora. O resultado do trabalho em equipe, né, do trabalho em grupo, foi muito legal, né? O grupo trouxe uma série de conteúdos, né, falando a respeito desse bebê, e nós tentamos registrar aqui as principais ideias, né? O interesse por tudo que cerca, os objetos, texturas, cheiros, sons, né? O bebê já consegue identificar as pessoas amadas, percebe tudo que se passa no lar. Aí daí a importância de cultivarmos no ambiente espiritual do lar uma vibração mais elevada. Os bebês são sensíveis ao amor, ao afeto, sentem necessidade da segurança, a confiança. Enfim, são as contribuições que o grupo trouxe. Do ponto de vista da visão de Deus, sem perder a ideia de que o mundo é bom, nós nunca vamos abandonar as ideias já adquiridas em fases anteriores. Mas podemos acrescentar uma segunda ideia essencial a respeito de Deus e que tem a ver com este momento que o bebê está vivendo. Se antes ajudamos o bebê a perceber que o mundo é bom, agora podemos ajudá-lo a perceber que, além de bom, o mundo é encantador e merece ser conhecido e explorado. E essas duas ideias, o mundo é bom e o mundo é encantador, na nossa visão, são os fundamentos da ideia de Deus que será construída nas fases seguintes. Por fim, chegamos ao terceiro estágio, dos 18 meses aos 3 anos de idade, 1 ano e meio aos 3 anos de idade. O bebê aprendeu a andar, isso normalmente acontece por volta de 1 ano, um pouco mais, um pouco menos, e a partir daí ele entra numa nova fase que irá desenvolver duas capacidades que são exclusivas dos seres humanos, que são essenciais e que estão interligadas, que é a capacidade de falar e de pensar usando palavras. E desde muito cedo, os bebês aprendem a dizer alguns nomes, aprendem a chamar a mãe ou o pai, a pedir água, comida, etc. Mas o que vai acontecer de diferente nesta fase, e que vai mais ou menos até os 3 anos de idade, é que ele aprende a falar e a pensar, e esse é o novo foco de interesse da criança pequena. Eles aprendem novas palavras, começam a formar frases curtas, porém o mais importante é que eles fazem isso brincando. E a maneira de brincar da criança se modifica para dar conta desse novo desafio. E que se antes o bebê se divertia explorando objetos e coisas à sua volta, agora a criança pequena começa a brincar de imaginar. Imaginar que está lavando louça, imaginar que está dando banho no coelho, que está colocando o ursinho para dormir,
imaginar que é um médico ou uma médica cuidando de um doente. E essa forma de brincar da criança, imaginando cenas concretas no seu pensamento, indica que ela começa a pensar de forma estruturada e contínua usando palavras. Para o Piaget, o exercício da imaginação é a base da conquista do pensamento abstrato que acontecerá nas fases finais do desenvolvimento, lá na adolescência e juventude. Portanto, viver plenamente este momento do aprender a falar, do aprender a pensar, é essencial, né? Porque ele vai formar a base do que vem pela frente. E nesse período também acontece uma importantíssima conquista, que é a descoberta do eu. A criança deixa de se referir a si mesma pela terceira pessoa, ou seja, ela se descobre como pessoa e começa a construir a sua autoimagem. Nesse processo também ela descobre que pode dizer não e vive um momento bem difícil, né, que pode ser um pouco desafiador, que é a fase da rebeldia, um pouco desafiador para pais e educadores. Mas, por outro lado, ela aprende a fazer relações, começa a desenvolver conceitos morais, noções do que é certo e errado, e em suas brincadeiras nós vamos observar o surgimento dessas questões morais. E, com base nisso, desses pensamentos, o grupo aprofundou, e olha só que interessante as contribuições, nem vai dar para explicar todas, né? Tantas coisas bacanas que o grupo dessa fase de 1 ano e meio a 3 anos conseguiu. Isso é interessante também, porque já é uma idade que a gente tem crianças na casa espírita e conseguimos então observá-las com mais atenção. Mas enfim, foram uma série de ideias que acrescentam a visão dessa idade, né? Então é um momento da construção da individualidade, a criança anda livremente e gosta de explorar os espaços, elas são muito sensíveis ao que está ao entorno, são como uma esponja, né? Absorvendo tudo o que se passa ao seu redor. Então, a evangelização também ela é importante como uma rede de apoio para as famílias. Enfim, a importância do ritmo, da rotina, é uma criança observadora, atenta ao mundo, a importância da experiência amorosa e positiva no contato com os evangelizadores, o cuidado com as imagens que a gente oferece às crianças, a importância do reforço positivo, enfim, uma série de questões que podemos aprofundar nas nossas discussões e nos nossos estudos no grupo de evangelizadores. Do ponto de vista da visão de Deus, se na fase anterior ajudamos o bebê a perceber que o mundo além de bom é encantador, agora a criança, que já começa a pensar usando palavras, já tem condições de nomear a Deus e compreender que Ele é como um pai que cuida de todos nós. Ela já entende que existem momentos em que conversamos com Deus por meio da prece e que Ele nos escuta. Portanto, a ideia que nós vamos trabalhar é a visão de que Deus cuida de mim. Ainda não é a visão de que Deus é bom, porque o bom ainda é um conceito um tanto abstrato para a criança. Mas nós trouxemos a ideia mais próxima da compreensão, o cuidado. Deus cuida de mim. O mundo é bom, o mundo é encantador e Deus cuida de mim. Foi isso, pessoal, que nós trabalhamos no nosso último encontro. E a proposta no encontro 6 é fazer o mesmo percurso a partir dos 3 até os 18 anos, fazendo esse estudo das faixas etárias, este olhar atento ao desenvolvimento do nosso evangelizando. Até lá, pessoal!